Então, a gente começa com aquela meditação. Eu vou pedir para vocês tentarem o máximo se conectar com ela e tentar deixar a mente lá fora. Douglas pode fazer de novo, porque sempre é uma novidade o que vem, né? Você, não sei se já fez alguma vez, mas se já fez, também pode fazer de novo. Então, a primeira coisa que eu peço é que vocês coloquem as duas mãos no espaço do coração, aqui, ó. Sim. Feche os olhos. E deem profunda respiração pela boca. Pela boca, não pelo nariz. É bem diferente isso e importante. Mais uma vez. E nessa última vez, vocês vão sentir que a expansão desse ar nesse espaço do coração é maior. E ela começa a sair desse espaço e ficar ao seu redor. Como se fosse uma bolha à sua volta. E essa bolha se expande um pouco mais, sempre respirando pela boca. E pega todo o espaço da sala onde vocês estão. Se tiver gente perto de vocês, também pega essas pessoas que estão próximas. E agora um pouquinho mais, essa bolha se expande para o tamanho da sua casa. Para o tamanho do seu bairro. Mais uma respiração profunda para o tamanho da sua cidade. E agora o tamanho do seu estado. Do seu país. Do continente. Do planeta Terra. E na próxima expansão você vai sair do planeta e vai se ver no universo, solto, boiando, livre, nada te segura, nada te amarra. É só um flutuar. Presta atenção no que você vê nesse espaço. Pode ser que apareçam outros planetas, outros seres, ou imagens que vocês nem conhecem. O seu cérebro não consegue definir o que é. Se diverte aí nesse espaço. Ele é seu. Ele é parte de você. E agora, faça uma pergunta para o universo. Qual é a sua intenção de vida? Por que é que você veio para esse planeta? Veja o que ele responde. Se ele te manda alguma forma, alguma cor, alguma sensação diferente. E pergunta agora, quais são as qualidades que você tem para afirmar ou reafirmar essa sua presença na intenção?
E também quais são os obstáculos que você pode encontrar que surgem do seu ego, do seu movimento no planeta. Já que ele te manda esses obstáculos, pergunta também como é que você pode lidar com eles. Se você sentir que quer perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Fica à vontade. Aproveita esse momento, que é o seu momento de conexão. Sempre respirando pela boca. Mantendo a expansão. Quando você tiver as respostas, ou que sentir que elas não vêm da maneira que você imagina, começa a retornar para o planeta, para o continente, para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua casa, para a sala em que você está, para o seu espaço pessoal e coloca foco nas mãos no seu coração. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Quem quer começar? Um de cada vez. Olha o Taiwan tomando chimarrão. Tererê. Chimarrão aqui é muito quente para tomar. Eu posso começar. Tá bom. Vou pegar seu anjo. É, porque aqui, Fê, aqui tá chovendo muito. Tem muito trovão. Não era lá no universo, não. Era aqui na minha casa mesmo. Taiwan, fala um pouquinho da sua intenção de vida. Eu vi que você colou lá o que estava no Empreender-se, mas eu queria que você falasse mais espontaneamente. Assim. Então, na verdade, eu mandei hoje de novo naquele link. Eu vi. Porque no meio disso tudo, entre um espaço e outro, eu fui mudando essa percepção, assim, que eu montei a intenção bem no início, logo que a gente começou. Eu comecei bem no início no Empreender-se. E eu ainda não tinha uma certeza, assim, do que eu queria, do que era a minha intenção. Eu fiquei muito preso a essa ideia de conectar pessoas e tudo, porque eu gosto muito de estudar redes, essas coisas. E aos poucos eu fui percebendo que talvez não era bem isso assim, que eu sinta que é a minha intenção. E aí também numa interação com o Oswaldo também a gente fez um pouco, que foi desbloqueando um pouco isso. Só que eu ainda não consigo enxergar com muita clareza, apesar de eu perceber que eu tô sentindo assim que a minha presença tem reverberado dentro da rede, dentro do Empreender-se, até fora, assim, já sinto que muita coisa vem acontecendo, mas eu não consigo ainda enxergar com clareza essa intenção, assim, de forma bem, conseguir passar ela de forma clara, mas tem tá muito ligado a fazer as coisas, assim, a encontrar desafios que aparecem não só para mim, mas para os locais onde eu tô,
em tentar encontrar respostas para isso. Assim, eu nunca me vi fazendo uma coisa específica, nunca, nem o que eu trabalho hoje, eu nunca me senti assim, pô, eu vou fazer isso para minha vida, não. Eu nunca senti que eu tenho que ter uma coisa específica para eu fazer ou uma forma. Sempre me enxerguei fazendo coisas diferentes sempre. Eu acho que isso, e eu sempre mudei muito, fiz muitas coisas diferentes. Com o que você está trabalhando agora? Hoje eu trabalho com futebol no terceiro setor, numa ONG. É um projeto social, mas que também caminhou um pouquinho para a área de rendimento no esporte, que eu fui atleta de rendimento. Antes disso eu trabalhei numa prefeitura, antes disso eu estava na área acadêmica, fui atleta, então sempre fiz coisas bem diferentes e sempre senti essa vontade de mudar, assim, às vezes eu começo a ficar meio... começa a cair na mesmice, eu perco totalmente o estímulo de fazer qualquer coisa quando eu caio nessa vibe de perceber que as coisas estão iguais, está indo a mesma coisa, e não, eu vou perdendo o estímulo de fazer isso. Te compreendo, sou muito parecida também. Me fala uma coisa, Taiwan, agora nessa meditação do universo, e você já tinha feito isso outra vez, o que te veio? Foi a mesma coisa da outra vez? Não foi um pouquinho mais claro. Assim, dessa vez me veio uma coisa de eu estar conectado com o universo e com as pessoas. Assim, tinha muitas pessoas, algumas que eu conhecia, algumas que eu não conhecia, e eu me sentindo conectado com elas, me sentindo como se eu estivesse fazendo alguma coisa com elas. Essa coisa de... apareceu a imagem do meu irmão, dos meus irmãos, da minha namorada, de alguns amigos meus, mas muito mais gente, assim, muito mais, algumas pessoas empreender-se, como se tivesse muita gente, eu tivesse conectado a elas, fazendo alguma coisa, não nada específico, junto com elas. Tá, eu vou tentar fazer uma relação com essa coisa do futebol, né, que você falou? Do esporte ao futebol? É futebol, mas o esporte, de um modo geral, eu sempre fui muito ligado ao esporte. Tá. O esporte, de um modo geral, ele tem a ver com superação de limites, né? Muito. E o que você fez na área acadêmica? Na época, eu fiz graduação em educação física e fui morar em Portugal para fazer mestrado lá. E aí eu trabalhava no gabinete lá, tinha alguns projetos, até era um projeto que inclusive virou minha tese, que a gente já não era tão ligado ao esporte, era ligado à área de gestão, que era uma organização virtual que a gente queria criar uma rede para as pessoas trocarem ideias e conversarem a respeito da gestão esportiva. No fim, agora eu me afastei do projeto e eu vi que não era bem, não era bem uma rede. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso afirmar que o seu coração vibra quando aparece um projeto, uma situação, um trabalho, alguma coisa que faça você sair de uma rotina e vença um novo, ou seja, um novo desafio, uma superação de um limite. Muito. Isso é o que eu sinto agora pela tua fala. Muito, até me arrepiou quando você falou. Tá. Então, eu também posso afirmar que nada que seja que fique estagnado vai funcionar com você. Normalmente eu acabo por perder a vontade de fazer parte se a coisa está parada, está estagnada. Não... Isso tem a ver com você sentir prazer no que você faz. Né? E se estiver estagnado, você não sente prazer. O que veio de obstáculo lá no universo? O medo de fazer as coisas novas, assim. Tem medo de... Às vezes tem muita... isso é uma coisa que eu até percebo muito, que às vezes eu fico com medo de
aparecem muitas ideias, muitas coisas, e de achar que aquele não é o momento certo de iniciar, de fazer. E fazer por você, né? Sem ter alguém por trás. É. Entendi. Você tem uma tendência mais de seguir ou de ir sozinho? De sozinho. Na verdade, normalmente quando eu estou em um ambiente onde tem que seguir alguma coisa, eu acabo sempre por criar um mecanismo para burlar aquilo e vencer o sistema. Encontrar uma forma de não fazer fazer a coisa de outra forma, mas alcançando o objetivo que estava imposto. Sempre foi assim, na escola era muito assim, eu era um aluno extremamente rebelde, mas só tirava nota 9, nota 10, era o melhor aluno sempre, só que nunca, sempre fazia de outra forma. Então você vê que, de novo, você me fala que o que reverbera é sempre sair de um limite, porque quando a gente segue alguém, fica dentro do limite daquele alguém, né? O que está te prendendo agora, Taiwan, então? Agora eu sentia muito essa achar que não é o momento ainda, que eu ainda não estou preparado, que não é o momento para eu conseguir me libertar totalmente. Apesar de agora eu já senti que eu estou começando. Mas antes eu sentia que eu não estava no lugar certo, que não estava no momento certo, que aonde eu estou morando hoje eu não conseguiria fazer isso. E o que é isso que você quer fazer? Justamente, eu não me vejo preso a fazer nada em uma área específica ou alguma coisa específica. Eu sinto que eu tenho que encontrar um desafio que me traga a vontade de fazer e aí sim me dedicar. Tanto que quando eu comecei o empreender-se me ajudou muito nisso, assim, eu comecei a me sentir muito melhor. Eu estava bem descontente com o que eu estava fazendo e isso mudou. E até me ajudou a agora encarar de uma forma mais tranquila a minha rotina do trabalho. Veio um anjo para você e eu estou tentando entender o que ele quer dizer. Eu vou te mostrar, você me ajuda? Uhum. Equilíbrio. Ele toca você de alguma maneira? Toque, eu até, uma das questões, acho que no e-mail eu tinha até escrito, acho, sobre o equilíbrio, que era o que eu iria buscar, e eu acho que até eu apaguei, não sei se eu mandei, não lembro o que foi, mas... Não, você deixou. E me vem muito essa coisa de eu encontrar um equilíbrio entre essa vontade de fazer e essa coisa de ficar preso a não fazer as coisas. Não entendi. De ser livre, mas também ter um compromisso com as coisas. Ter a liberdade de fazer o que eu quero, mas fazer isso junto, equilibrado com o ambiente, com as coisas com as pessoas que são próximas e que eu estou convivendo e com o ambiente onde eu estou, assim, de uma forma geral. Eu entendi. Taiwan, a forma que existe desse equilíbrio existir é você respeitar todos esses indícios que você traz, né? Que é fazer um compromisso com o que você realmente se conecta. E isso fica muito claro no seu caminhar. Por quê? Porque tudo na tua vida vai chegar uma hora que para mesmo, né? Porque a expansão da consciência é isso. Ela expande, tudo fica lindo, você dá uma forma, e aí tem uma hora que ela expande de novo. E aí tem uma nova forma. O que você está falando para mim que a sua intenção é justamente essa. Você tem uma necessidade de expandir, dar forma. E aí, a hora que aquilo deu forma, você vai para outra. E tá tudo certo você assumir isso para você. O que eu sinto é que o teu equilíbrio está, e eu acho que é em muita gente isso, em atender a expectativa de outras pessoas. Uhum.
Porque é muito difícil atender a expectativa das outras pessoas quando o nosso propósito acaba, né? Ó, acabou, eu vim até aqui, é até aqui que eu consigo ir, agora eu vou para uma próxima. Isso é um ponto. Outro ponto é quanto claro você deixa que é assim que você funciona. Então, se você se compromete com coisas que vão te amarrar, você não está deixando claro para as pessoas que você não quer ser amarrado. Você concorda? Sim, sim. Né? Então, o processo todo é em você se assumir e achar um equilíbrio entre a sua autenticidade, né, e a relação com o outro. O quanto você tem que atender o outro ou não. Eu sempre sinto essa... fica me remoendo em alguns dos projetos que eu me envolvo. Até hoje eu trabalho com uma ONG, essa coisa de encontrar uma forma de eu fazer, mas não estar preso a isso. Sempre senti esse desconforto e não conseguir, às vezes, encontrar isso, assim, de eu poder fazer o que eu quiser, a hora, quando eu quiser, mas também não deixar de fazer as coisas que eu assumi o compromisso, mas não ficar preso a isso. Mas você sabe que eu prefiro lidar com uma pessoa que se comprometa comigo pela palavra, do coração, do que uma que se comprometa comigo com um contrato, por exemplo. Por quê? Sim. Porque fatalmente um dia ela vai ser infeliz e aquele contrato não vai valer de nada. Né? Então, se você fala para mim claramente, ó, Patrícia, eu quero me comprometer com o seu projeto, por exemplo. Por quê? Eu tenho, isso aqui me chama, com isso eu me conecto, isso, dessa parte do projeto tem a ver com o meu coração, eu vou até aqui, pode ser que eu vá um pouco além. Então, para mim fica claro que eu posso, né, contar com você ou não. Então, acho que esse equilíbrio de como você transmitir a sua intenção, porque para mim ela está clara, você veio para lidar com novos desafios de forma livre, e autêntica, o que não é fácil. Não é fácil. Dentro do destino colaborativo tem um deles que tem a tua cara. Chama Moventes. Eu não sei se você já viu. Não. Então, a Moventes, ela foi Em 2003, eu criei uma... Eu também sou professora de educação física. Legal. Também estudei em Portugal, uma parte do meu mestrado, uma parte da minha pesquisa aconteceu lá. E depois de um tempo, eu criei essa escola no Brasil, uma escola de esportes, onde tinha vários esportes, todos com o objetivo de superação de limite. Legal. Então não era superar o outro, não era a competição, era sempre da pessoa se auto-superar. Então eu tinha desde portador de necessidade especial, por exemplo, até terceira idade, bebezinhos, crianças de várias idades, adultos, era para todo mundo isso. E lá eu tinha, e nunca era um esporte muito comum. E eu criei também os meus próprios lá dentro, fazendo um misto daquilo para sair um pouco dos nomes, né? A base era a ginástica, então eu tinha trampolim acrobático, ginástica olímpica, ginástica rítmica, todas as ginásticas, tinha tecido acrobático, skate, patinação, roda alemã. Você conhece a roda alemã? Não. A roda alemã ainda até hoje, faz tantos anos, tem em pouquíssimos lugares, e eu também coloquei lá na escola, depois eu te mostro no vídeo. Não, muito legal. O rope skipping, não sei se você conhece, que é pular corda com acrobacia. Sim, sim. Então, essa escola, ela tinha muitos alunos, ela tem um nome até hoje, mesmo não existindo, por incrível que pareça,
esse final de semana mesmo eu encontrei umas mães na escola dos meus filhos e elas perguntaram, você vai voltar com a escola? E eu falei que vou, porque ela está entrando num projeto colaborativo. Eu fiquei doente, por isso eu tive que fechar. Ah, Mas ela foi um sucesso muito grande e não existe ainda nada igual. Então, se você quiser... não, é uma coisa muito, muito diferente. Eu encontro muito essa. Sempre me passou muito pela cabeça de encontrar uma forma de levar o esporte para tirar essa coisa da competição do esporte, mas ao mesmo tempo manter essa coisa de superação. É difícil ter isso, porque normalmente vai para a Então, competição e aí é um querendo ganhar do outro, não tem uma sim. forma de. E isso vai muito de encontro, essa. Esse foi um estudo que eu fiz profundo mesmo, pessoal. Eu entrei nisso porque eu venho da ginástica, convivi com muita gente tanto de competição como não, Sim. e fora do Brasil, conheci muitas iniciativas fora do Brasil. E quando ela foi criada, em 2003, não existia ainda esse paradigma novo, essa coisa de colaboração. E para mim, eu vejo a Moventes no movimento distribuído mesmo, sabe? De ter espaços onde ela aconteça. Já tem uma academia aqui em São Paulo que está interessada em colocar lá dentro da academia essa proposta. E que os professores que trabalharem com isso também entrem dentro de uma remuneração distribuída, entendeu? Sim. Então, Fantástico. se você se interessar... Não, vai muito assim de encontro a muita coisa que eu sempre imaginei. Eu até já sugeri isso, porque a minha namorada, ela trabalha com ginástica rítmica. E elas têm uma escola no Rio que é muito assim, é competição, mas eles lidam como se Quem fosse é? quase uma família. É a EGAN, é Uhum, da Adriana, sim. a professora. E aí elas lidam, é mais uma família, assim, não tem tanta essa coisa de competição, de exigência e tudo. E eu sempre falo, Bre, que eu gosto muito da ideia desse tipo de que o esporte seja e vá por esse caminho, assim. Que as pessoas Essa manterem filosofia da mais. EGAN, essa filosofia da EGAN é da ginástica para todos. Eles Isso, é. então, é com isso que essa foi a base do meu trabalho. Eu conheço a Adriana, inclusive Ah, você conhece? conheço, que a gente não chama de árbitro na ginástica para todos, mas já É, avaliei o trabalho dela uma vez, faz muito tempo, muito tempo. legal. E esse olhar, Taiwan, ele é muito inovador ainda. Olha, veja, eu estudo isso desde 1999, Nossa. coloquei isso em prática, fechei a escola e ainda não tem nada igual. Não, não, é super, super. Entendeu? Os clubes continuam fazendo a mesma coisa, as escolas não têm... Porque, na verdade, isso exige um pouco de prática pessoal do professor, né? Uma mudança de olhar do profissional. Né? Total. Eu acho que eu vejo como a grande barreira assim para o esporte mudar de paradigma é que realmente essa coisa enraizada da competição tem que sair um pouquinho da cabeça das pessoas que estão envolvidas, tanto das estruturas como das pessoas, né? Ainda é Sim, muito mas preso a isso. exige arrojo, entendeu? Eu não tenho... Quando eu abri, muita gente achou maluco, mas todo mundo comprou a ideia. Não existe um canal de televisão em que a Moventes não tenha ido. Você tem noção disso? Cara, Não tem um canal. Nós somos em Globo Esporte, GNT, Faustão, Gugu, todo mundo nós fomos apresentar o nosso trabalho. Porque, não, porque é muito, realmente é bem muito legal. Então, uma das frentes do meu trabalho distribuído é essa. E se você tiver interesse, não, demais. eu sinto muito isso em você, assim. Demais, não, eu sempre tinha uma coisa dessas na cabeça Você mora onde? eu moro em Sete Lagoas, mas eu tô sempre no Rio, né, por conta da minha namorada. Ah, A minha ideia, na verdade, é que eu consiga fazer uma transição pro Rio, assim, tá. diante de algum tempo, assim, eu já tô com algumas coisas
eu mexo com projetos aqui com a ONG, né? Então, no Rio é muito fácil fazer isso acontecer. É muito fácil. Para você fazer isso acontecer, no Rio de Janeiro é muito fácil. Para mim, eu vendo assim, e principalmente para te apoiar. Primeiro porque é uma cidade que já vive a colaboração, né? Ela já tem esse olhar. E segundo que tem muita gente da área que já está conectada a um novo processo. E ainda tem essa coisa que agora vai vibrar muito o esporte lá, né? Por causa da Olimpíada. Exatamente. É um momento bem interessante. Eles estão vivendo isso. Então, eu acho que o caminho para você é algo assim, que não precisa ser a Moventes, mas que você doe o melhor de você mesmo, não fique por trás de ninguém, que você confie em você, nessa sua potência e nessa sua conexão com o seu coração, mesmo sendo difícil, né? Não se comprometer, essa coisa, porque não é não se comprometer, é não se comprometer com os padrões que existem. Justamente. É uma outra forma de compromisso, né? Eu me sinto bem quando eu não tenho um compromisso tradicional, mas quando eu assumo um compromisso, sim, de palavra mesmo, como você falou. Bem. Porque você está inteiro, você está íntegro, né? E quando a pessoa não confia nisso, Taiwan, não é teu, é da pessoa, né? Se você confiar no que está vindo do seu coração, você está inteiro. E da outra pessoa é dela. Então, esse equilíbrio de entender a quem você está atendendo, que eu acho que você tem que buscar. Sim. Eu vou falar o que eu sinto no meu coração conectado ao seu, tá? Eu sinto realmente uma alma livre. Que tem pouca coisa para liberar, assim, e talvez essa pouca coisa tenha a ver com isso, de querer atender a todo mundo. Não se esconde atrás de ninguém, porque você não precisa, você é um capricorniano, né? Não é isso? Capricórnio com Lua, ascendente Aquário e Lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio, exatamente. Isso é muito forte, é um poder de ação e de posicionamento no mundo. Então, se posicione pelo seu coração, que tá tudo certo. Me senti bem, assim, falando e alinhando essa coisa de conseguir assumir um compromisso, mas ao mesmo tempo ser livre e fazer as coisas da forma como eu enxergar alinhado e com o ambiente. Eu gosto muito de que as coisas, de perceber o ambiente, normalmente eu consigo sentir muito bem como se o ambiente está meio tenso, ou se está indo para um caminho, para outro caminho. Consigo normalmente sentir muito isso. Não sei como, mas é muito sensitivo em mim. Em que parte do corpo que isso aparece para você? Você sabe me dizer? Normalmente vem com sensações assim e aí depois materializa muito em ideias. Tá, eu vou te dar uma sugestão dessas próximas vezes, você começar a prestar atenção em que parte do seu corpo isso se manifesta, tá? Porque deve se manifestar numa parte. Por que eu estou te falando isso? Porque quanto mais conectado a essa parte do corpo você estiver, mais as respostas vão ficar claras para você. Sim. Entendi. Provavelmente é no coração que isso se manifesta. Tá? É nessa região aqui da frente, assim, ó. Normalmente quando eu vejo que eu encontro isso no ambiente, assim, alguma coisa, e eu encontro uma forma de resolver aquilo de uma maneira que eu ache que vai trazer um retorno legal para o ambiente também, eu começo a sentir, o coração acelera, começa a suar, quando eu vou resolvendo esse desafio que apareceu. É tipo um êxtase, assim, uma coisa... Mas você tem que prestar atenção
o quanto isso é um aviso do seu coração e quanto isso é uma ansiedade. Sim, eu até coloquei, eu sou meio ansioso. Um desconforto por conta da ansiedade, entendeu? De não saber o que fazer. Então, são sensações diferentes. Essa coisa da mão gelar e transpirar, ela tem a ver com ansiedade. Sim. Agora, se você sente um desconforto no seu coração, nessa parte aqui do coração, e aí a sua mente vai tentar entender o que é que está se passando, né? Sem ansiedade. Respira pela boca e deixa expandir esse espaço do coração. Tá? Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa pro Taiwan? Deixa eu ver quem escreveu aqui. Ninguém. Ok. Obrigada, Taiwan. Muito obrigado, Patrícia. Foi muito bom. Quem é mais... agora é a Grace, né? Não tem outra pessoa. Sobrou eu, né? Tô brincando. Vou pegar seu anjo, peraí. Tá bom. Ai, que lindo. Como assim? Me deu boas notícias hoje. Muito boas. Nossa, é lindo. Você já quer ver ele antes de tudo? Eu quero boas notícias hoje. Gente, esse anjo é... eu tirei ele hoje de manhã. Que legal. Muito bem. O que você viu na sua... Não, primeiro, antes disso, fala um pouquinho da sua intenção. Aqui eu já... Não tem problema. Confesso que com o diálogo que o Taiwan falou, eu me identifiquei muito, porque eu tive, durante do ano passado para cá, algumas certezas. Talvez algumas delas continuem. Eu tenho um fascínio por esses conhecimentos, né? Como o do empreender-se, como a da economia criativa, como mecânica quântica. E eu comecei a ficar fascinada por esses estudos e comecei a perceber que as pessoas com as quais traziam esse tipo de conhecimento para o mundo real, para o mundo prático, e não ficasse só utópico, teórico, precisava dar uma identidade para isso, precisava de uma criação de uma forma, de um quadro para isso. E eu comecei eu fui muito inspirada por isso e comecei a trabalhar com isso, né? Então, a minha intenção, eu comecei a identificar como sendo uma mecenas desse conhecimento. Mas o que seria essa mecenas desse conhecimento? Seria uma pessoa que ajudaria a promover isso, né? A pegar do zero e dizer como é que a gente vai fazer isso aqui para isso atingir múltiplas linguagens, múltiplas pessoas, atingir o mundo e a mudança gradativa de consciência, essa expansão de consciência fosse acontecer. Só que os obstáculos estão grandes, né? Pessoais meus, da vida, esse trabalho todo, né, envolve trabalhar com economias e coisas que não são financeiramente rentáveis hoje. Talvez daqui a alguns anos vão ser, agora não é. Então, eu me pego em questões financeiras, eu me pego em questões pessoais. Eu achava que lidar com ego era problema só de artista, não é? Porque eu fui bailarina por muito tempo. Daí, quando eu fui ver trabalhar com pessoas com teorias, com coisas, também é muito difícil. E não estou dizendo que todos os lugares têm suas dificuldades, suas peculiaridades, mas eu posso dizer que deu muito certo, tá? Esses movimentos. Todas as pessoas com as quais eu trabalhei, que foram umas 10 ou 15 pessoas, todas atingiram um grande número de pessoas e deu certo. Só que eu confesso que eu começo a me questionar muito. Eu não sei o quanto de força mais eu tenho para isso. Porque não estou te ouvindo. Tá. Assim, eu me sinto como se eu tivesse
Sabe uma Mata Atlântica virgem? Tô lá, facão, abrindo, abrindo, abrindo. E ainda assim, e faço isso porque me sinto bem fazendo isso, eu tenho uma questão genuína, a minha essência tá nesse processo. Só que quando tu começa a sentir ingratidão, quando tu começa a sentir coisas, será que é isso? Será que vale tanto esforço? Sabe? Tá, eu tô nessas, assim, sabe? Eu tô começando a me questionar. Porque a gente tem que ser feliz no que faz, né? E eu realmente sou feliz no que faço. Mas, assim, tá difícil, assim. Tô bem abrindo o jogo hoje das coisas. Que bom. Grace, na hora que você estava na meditação, o que o universo te falou da sua intenção? Ah, tá. Que foi depois da... quando tu perguntou da intenção, apareceu um monte de borboleta na minha mão. Bem bonitas, elas me rodeavam, sabe? E vinha na minha mão e tal, e é como se eu tivesse uma grande observadora daquelas borboletas que me circulavam. Uma grande observadora ou uma grande condutora das borboletas? Você sabe que borboleta... Os dois. Sim, tava nos dois. Tava nos dois. Elas vinham, eu levava elas. Era meio os dois, assim, sabe? O que é borboleta? Você sabe? É transformação, né? Você fala da sua iniciativa, da sua intenção que tem a ver com levar isso para as pessoas, a expansão, a transformação. Então, o universo está mostrando, ó, você é uma sacerdotisa das borboletas. Estou falando numa linguagem bem esotérica, que eu gosto, entendeu? Quando tu foi falando as coisas, foram vindo imagens que não necessariamente era uma resposta clara à pergunta, mas eu deixei que viesse, tipo, tá, vem, é isso aqui. Eu deixei. O que veio, além das borboletas? Antes da borboleta, antes da intenção, era uma outra pergunta. E foi engraçado, eu não lembro exatamente que pergunta, mas eu estava no universo, tipo, vazia, totalmente sozinha, num espaço, e começou a me cravar uma luz muito forte azul e me rodar. Ela passava no meu meio e fazia voltas com hélices, assim, de tudo que é canto, de cima, de baixo, como se estivesse me envolvendo uma luz muito forte azul clara, muito forte. E depois apareceu a intenção de vida, apareceu as borboletas. E quando falou obstáculo, fiquei muito concentrada, meu Deus, o que está falando? E não via nada claro. E quando eu perguntei o obstáculo, eu comecei a girar como se fosse um parafuso em direção ao universo. Girar assim, que não parava. Aí quando tu disse para parar, eu parei e voltei para a Terra, né? Foram essas 3 informações que vieram. Gente, eu sou muito louca, né? Vocês sabem. Aí vocês vão ter que ouvir minhas loucuras. Tem jeito. Vamos lá, eu quero. É porque para mim tudo faz muito sentido, assim. Essa minha conexão com o universo, ela é desde que eu nasci. Então essas coisas todas que você fala, de girada, as cores, tudo para mim já são códigos que foram que cresceram comigo, entendeu? Sim. Mas não pensem que foi sempre lindo, porque eu fui exorcizada 1 milhão de vezes por causa disso. Muitos padres, muitos pastores, muito tudo, muita necessidade de me fazer ser diferente por causa disso. Mas tudo bem, porque agora eu já sei lidar com essas ferramentas todas que o universo manda. Eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer nada a ver, tá, Grace? Tá, bem. Mas tem tudo a ver. Por que é que no seu formulário você colocou que um sonho que você tem é ter uma família? Porque eu me vejo, por exemplo, como eu tô hoje, né? Eu tive diversos obstáculos nesse último mês, nesses últimos 15 dias. E não só dessa vez, todas as vezes que eu tive, eu percebo que a única coisa de mais forte que eu tenho é isso. Eu não consigo me imaginar nessa caminhada que talvez vai continuar tendo desafios, vão continuar tendo coisas, tanto pessoais e tal, e não ter uma família.
Por mais que, abrindo o jogo, não é uma coisa que eu procurei até hoje. Mas surgiu agora para você, né? Tá surgindo muito forte para mim, porque E você eu tem preciso dessa namorado? Não. Não tem namorado. É difícil eu acreditar que uma mulher tão linda não tenha namorado. Querida, obrigada. Tô falando a verdade? Não tô, meninos? Eu com essa carinha hoje fui elogio, tá? Não, eu tô falando do fundo do meu coração. A primeira vez que eu vi uma foto sua foi num Empreender, você não tinha ainda isso tudo, foi uma das palestras do Oswaldo em Floripa. Sim. E eu achei que você era uma das mulheres mais lindas que eu já tinha visto na vida. É verdade. Querida. É. Obrigada. Mas independentemente da beleza, a gente sabe que tem outras coisas para ter uma relação, né? E aí eu te pergunto, por que é que você não tem um namorado hoje? Você sabe? Eu sei. Porque eu fico muito assim, o que tem acontecido? De ela tá bem, precisamente. Eu tô muito mental, vamos falar assim. Sou uma pessoa que gosto de estudar, gosto de me atualizar. Eu tô fazendo isso, me excita muito fazer isso, me deixa com muito tesão, sempre estar estudando. Muitas vezes eu deixo de sair porque quero ficar o dia inteiro vendo documentários, sabe? Eu sou muito dessa coisa de ficar estudando. E toda vez que um homem se aproxima de mim e que eu tenho interesse, ele não me erotiza mais. Ele fica só querendo bater papo comigo. E muitas vezes eu fico mentindo pra consultora ainda. Uhum. De falar que isso aconteceu. Eu levo fora ainda. Então, mas é você que está vibrando isso. Eu que estou vibrando isso, eu tenho certeza. E essa coisa do girar, quando você pediu o obstáculo, o que é? Seus chakras estão desalinhados. E de onde ele começa? Ele começa do chakra básico. O que é base? Olha, vê se você não se conecta. O chakra básico, os 2 primeiros chakras, no geral, é tudo que nos dá base, que é dinheiro, família, relacionamentos, saúde, não é verdade? Então, existe um desalinhamento seu nesse sentido. Então, quando o universo te gira, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer a sua energia girar. De baixo para cima. Então, você está muito aqui no mental, que não é aqui, na verdade, porque aqui é terceiro olho, mas nessa região, e está parado aqui, está estagnado. É aquela coisa que eu te falei lá do projeto, da forma. Sim. Então, tem que fazer fluir para expandir mais. Quem abriu, que está muito barulho, acho que era você. Não, passou um caminhão aqui, desculpe. Eu estou perto da rua aqui. Por que, Grace? Quando você colocou o negócio da relação, fecha só um pouquinho para não ter eco da minha voz, por favor. Aí você já fala. Espera aí, vou fechar. Quando você fala da relação, é porque você já está sentindo esse chamado de que é preciso você alinhar os seus chakras. E isso é parte da sexualidade. E pode ser, posso estar enganado, que você seja uma mulher em que a sexualidade não venha só do sexo. Venha de uma relação de amor. Venha de uma relação com um parceiro que construa com você. Então, eu acho que o que está te chamando é isso. E onde entra o anjo da abundância? Vocês já aprenderam isso. O que é abundância? É acessar o que eu preciso na hora que eu preciso. E o que você está precisando agora é isso. É olhar para a sua sexualidade, olhar para esse parceiro e mudar o que você está vibrando. Porque o que você vibra é a mulher, super mulher, Mulher Maravilha, que faz muito lindamente seu trabalho, que é colocar a produção dessas pessoas todas para andar e funcionar e ser abundante, mas você não está olhando para você nesse sentido. Então, existe um desequilíbrio. Agora, nesse momento, você precisa se abrir para a mulher Grace, para a mulher humana mesmo, que vive já num propósito de quinta dimensão, mas que tem um corpo de terceira.
Então você precisa fazer isso fluir. Você tem toda a razão, Patrícia, tem toda a razão. Eu estava lendo algumas coisas hoje, eu estou muito pesquisando isso. E eu sou muito indolente com meus sentimentos. É como se eu não me importasse. Como se esse propósito fosse tão maior que eu. E isso me deixou desequilibrada. Por isso que eu estou hoje frágil, eu me sinto assim hoje. Mas ele é maior do que o ego, Grace. Entendi. Vamos entender isso, ó. Vou te fechar de novo para não fazer meu eco. O nosso propósito, quando a gente serve o todo, e nós todos estamos a serviço do todo, e não a serviço de um, ou dois, ou N's, né? Nós estamos a serviço do todo, não é a serviço do nosso ego. Porém, cuidar do que nós somos, da nossa saúde, da nossa necessidade, é estar cuidando do todo. Porque se você não funcionar como tem que funcionar, como é que você vai servir o todo? A energia não passa. Não passa. Então, até o universo, ele vai tentar. Ele vem de cima e aí vai parar na sua mente. E não é o terceiro olho, hein? De novo eu vou falar. Vai parar na mente. E ele não consegue te alinhar. Então, você vai ter que fazer seu papelzinho. Que é buscar formas de trabalhar a sua sexualidade. Existem N formas, né? Existe o Tantra, existe quem prefere sair com um monte de gente, existem N, mas a Grace me passa uma outra forma. Me passa realmente de ter um parceiro, de ter uma pessoa. Eu não estou falando de casamento, não estou falando de amarração, não estou falando nada disso. Eu estou falando de construção de uma necessidade em conjunto mesmo. Mas você precisa vibrar isso para o campo, né? O campo precisa saber que a Grace está aberta a isso, está disponível para ter uma relação e para ter esse tipo de comprometimento. E aí é a parte do seu papel. Teria uma, assim, isso que você fala super mesmo faz sentido. Até porque eu tenho bloqueios, não digo sexuais, mas bloqueios de deixar as pessoas se aproximarem de mim. Tá? Eu não deixo mesmo, porque eu tenho um histórico de todos os meus chefes chegarem em mim, sabe, alguma coisa muito... E daí tu fica pensando, gente, mas eu trabalho, eu sei fazer outras coisas, sabe? E eu sempre me senti mal por causa disso. E acabei reprimindo. Então, quando alguém chega em mim, eu já não gosto. Eu já fico... Qual seria um passo interessante para destravar isso? A pergunta é essa. Quando a gente jogar o jogo da transformação, você já vai ter várias respostas, mesmo, quando eu for para ir jogar. O jogo, se você colocar isso como propósito, tá? Porque você vai escolher um propósito e aí ele vai te mostrar como é que você lida com esses obstáculos. Ele te dá várias respostas, bem eficientes, tá? Isso é uma forma. O Tantra, ele é uma forma também de destravar. Se você também achar um lugar que seja sério, se não me engano, aí em Floripa tem, né? Eu acho que o pessoal que está aqui do Metamorfose, se não me engano, é daí, né? Porque tem que ser sério. E colocar isso como um propósito, realmente, de abrir os seus chakras, inclusive... Por quê? Porque quando esses chakras se abrem, você também abre outros, né? Que aí você se abre para receber pessoas na sua vida. Eu tenho indicado bastante isso para algumas pessoas. Eu pude ter uma experiência muito legal em Findhorn, que para mim foi muito importante. E foi lá que abriram vários olhares para a relação que eu tinha com o homem, né? Que também para mim não estava funcionando.
Porque eu também tenho esse seu olhar, viu, Grace? Eu também não quero fazer sexo por fazer e sei da importância dele, não vou fazer sexo por fazer. Eu quero ter uma relação com uma pessoa que cresça comigo e que aprofunde comigo esse meu papel no mundo e que o papel no mundo dele também esteja tão claro que a gente possa se complementar. É isso que eu busco, é nisso que eu acredito. E acho que muitas pessoas estão meio perdidas aí com... Como é que é o nome do Zig? Eu chamo ele de Zig porque eu sou íntima dele, o cara que fala das relações fluídas. Eu acho que o Bauman, né? Não? É o Bauman? É Zygmunt Bauman, né? Eu chamo ele de Zig. Eu acho que muita gente está meio, assim, perdido ainda nisso e acho natural, porque as relações são mesmo fluídas, mas assim como o do Taiwan, é fluido eu amar alguém e estar com alguém. Eu não preciso prendê-la. Não preciso prender com um compromisso nem de morar junto, nem de um contrato. Pode ser que a gente queira morar junto, que isso também seja fluido, né? Que isso também seja legal. Mas tem que ser fluido, tem que ser autêntico, tem que ser bom para todo mundo. E eu entendo essa busca. E aí limita mesmo, né, o campo. Limita muito. Limita muito, porque as pessoas... Eu tenho esse olhar sobre relações, né, que realmente é uma forma de você estar estimulando a sua maior energia, né, do seu corpo. E se não for feita com sentido, né, porque eu não consigo nada sem sentido também, né, até tá no meu mapa astrológico isso e tal, tá, a forma como eu sou, eu tenho que encontrar sentido para as coisas mais simples. Elas têm que ser um porquê da realização. Sim. Então eu não consigo lidar com uma parte que tem tanta energia de forma superficial, eu não consigo. Sim. E eu não sei, e as pessoas dizem isso, desapego, essa porra toda de desapego. Eu sou desapegada, mas não com a minha energia, não com o que serve pra mim. Isso, exatamente, porque não é isso não é apego à sua energia, isso é cuidar da sua energia. Cuidado, exatamente. Exatamente. Isso é cuidado. E uma das coisas da forma que as pessoas não têm ainda acesso a dar forma à expansão da consciência é porque elas não sabem cuidar da sua consciência e muito menos da sua energia. E aí a forma fica perdida, ela não existe. Então é super pertinente isso que você está falando. Né? Não tem a ver com moralismo. Não, de forma alguma. Não tem a ver com... Não tem a ver com isso que as pessoas criticam, né? Eu demorei muito para chegar nesse aprofundamento pessoal para mim, assim, de ser íntegra com relação ao ser livre, porque a minha intenção de vida é superar limites e ser livre pelo coração. Então, o quanto que eu estar me relacionando com alguém me mantém dentro dessa minha intenção, não me prende, não me sufoca. Aí eu sei, quando eu sinto no meu coração que aquilo está me sufocando, que aquilo está me apertando, opa, aqui tem alguma coisa para eu olhar. Né? Às vezes a gente comete equívocos e fica mantendo aquilo, achando que vai mudar, mas não, né? Mas faz parte do processo de aprendizado. E eu acho que tem muito a ver com isso, Grace, com a abundância, inclusive financeira, tem a ver com esse tipo de desbloqueio de energia, da sexualidade. Faz bastante sentido, tá? Eu não sei o porquê, mas eu sinto que... A gente não precisa saber porquê, não precisa ser mental, apesar de você reconhecer que você é mental. Se você sente isso no seu corpo, tenta explorar mais. Porque, digamos que na roda da vida, assim, né, das áreas, saúde e tal, né, só para dar um olhar, né, conseguir organizar, eu nunca desassociei a minha relação com o dinheiro. Uhum. Eu sempre tive essa coisa de achar que quando uma coisa tiver, a outra tá junto. E hoje nenhuma das duas está juntas. Nenhuma das duas acontece. E eu sempre aí quando eu comecei a me
a ser mais independente, autônoma, eu digo, não, agora eu vou fazer o meu dinheiro. Só que não rola. Não rola. Como é que falta... que vocês aprenderam de mais potente sobre o empreender-se em rede? O que é o mais forte para você? Para a sua vida? Pensando aqui, tá? Tá. Vocês também podem pensar, viu? Eu posso ir um pouco por exclusão, tá? Talvez, assim, a questão do paradigma industrial, para mim, já era uma coisa que vinha antes do empreender. Porque eu não consigo estar presa a formas, e tudo que me limita, que me regra, eu quero sair daqui. Todo mundo é livre e pode fazer o que quiser. Por exemplo, quando eu entro em conversas, assim, as pessoas vão falar de drogas, assim, não sei o que. Meu, nós estamos falando sobre isso ainda. Cansado, sabe? Tipo, vamos outro passo. Talvez... Ai, tá difícil de responder isso, sabe, Patrícia? Porque o mote... Vou responder enquanto você pensa. Fala, Taiwan. Para mim é o sentimento de abundância. Essa coisa de eu saber que se eu me entregar para essa vida assim mais... esse aprendizado que a gente está tendo de uma vida mais colaborativa e mais essa forma que eu realmente não preciso ter medo que essa coisa da abundância vai permitir eu ter o que eu quero o que eu precisar, quando eu precisar. Tá me liberando muito, assim, eu já achava que poderia ser assim, mas agora eu tô fortalecendo muito isso. Então, logo você já vai dar o próximo passo. Tá. Eu acho que eu consigo responder também. Eu acho que é muito o respeito a quem você é e ao seu projeto cósmico, sabe? E aí, exatamente. E aí tem uma coisinha que faz com que você respeite isso, que é o quê? O que a gente tá nesse mundo atualmente? E que para você respeitar, eu falei um pouco disso pro Taiwan, para você respeitar o seu projeto cósmico, o que você tem que ser? Pensando, tem que... Ai, desculpa, não sei te responder. Tem que estar inteira, Grace. Íntegro. Porque se você tiver em pedacinhos, o meu financeiro tá assim, o meu sexual tá assim, o meu relacionamento... Você tá em pedacinhos. Então, eu acho que esse seu movimento pessoal tem a ver com essa coisa que você falou aí, ó. Você não tá mais nesses papos da droga ou do paradigma industrial. Você já ultrapassou. Agora você tá no momento de ficar inteira. Até porque, continuando, o Taiwan, ele comentou, quando eu tô fazendo uma coisa e fica muito rotineira, já caio fora, tipo, tá, já foi, tá, qual é o próximo, sabe? E eu sempre tô dessa onda também, tipo, tá, essa já foi, vamos descobrir. Eu acho que e isso me causa angústia também, tá? Porque quando é meio que assim, faz as coisas acontecer e cai fora. Tipo, não te cause, porque é o que vai acontecer. Sabe por quê? Eu escrevi sobre isso agora, na sexta-feira. Uma coisa da expansão da consciência, que é uma ilusão, a coisa do fazer, 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 fazer. Entendeu? O fazer é uma ilusão do ego. Você não tem que fazer, você tem que ser. A partir do momento que você está inteira e o universo falou, opa, a Grace está inteira, ele faz você acontecer. É muito natural. É muito natural. Os insights vêm como um download, aí vai ser tudo muito tranquilo, entendeu? Eu estou falando porque eu alcancei isso. Eu alcancei isso, Grace. Eu posso dizer para você que o meu nível de confiar nisso é absurdo, assim. Porque o universo tem feito isso comigo. E a gente sente, Patrícia. Ah, que bom. A gente sente isso. Dá para perceber, assim, para mim fica muito claro essa confiança. Não tá por uma questão de ego, eu sei, eu posso, eu sinto. É porque é um sentir mesmo.
Eu vou contar uma coisa para vocês em relação a mim, porque eu gosto de dar exemplos pessoais, né? Porque eu acho que ajuda. Eu voltei de Findhorn com uma questão séria na minha coluna. A Fernanda acompanhou. Eu até comentei isso, de hérnia de disco. E não tem... É claro que na ginástica eu quebrei 200 milhões de ossos, né? Então, não tem... O médico até perguntou para mim, isso aí acho que tem a ver com alguns ossos que você quebrou, né? Pode ser que sim. Mas, sabe o que eu tenho aprendido nas minhas noites? A refazer o meu corpo. Olha que louco. Por quê? Tem um... Desculpa. Oi? Pode falar. Não, aqui tem um médico que se chama Joey... Não, é um quiroprata, que se chama Joey Dispenza. Que eu vou te mandar os links, ele tem um livro, ele se curou inteiro só com o pensamento. Eu tenho aprendido a fazer isso, é isso mesmo. E olha que eu aprendi sem querer, porque eu ouvi na minha cabeça esses insights e essa pessoa falou assim, esse insight falou, começa a se autocurar. E eu comecei a me autocurar. E juro para vocês, cada dia a minha dor é muito, muito menor. Que legal. Eu sinto isso. Eu sinto uma mudança no meu corpo por conta disso. Mas eu sinto que eu estou bastante cansada. Então, o cansaço eu acho que tem a ver com eu aprender a como lidar com essa nova energia. Que eu despendo para todo mundo, para todas as iniciativas em que eu estou em contato, para vocês, para todo mundo, e para mim mesma, né? Para a minha vida ao meu redor. Então, eu acho que o meu aprendizado está em como dosar essa energia. Mas está sendo muito bom. Deixa eu ver quem escreveu o quê. Não, eu só botei o nome do cara, ele tem livro, documentário, ele apareceu em vários filmes já, porque ele, na verdade, ele tinha quebrado 10 vértebras e disseram que ele nunca mais ia caminhar. Eu sei que em 4 semanas ele saiu caminhando do hospital. E a teoria é que pela meditação tu consegue fazer as sinapses, que é isso que tu está fazendo, e começa a se autocurar, e ele traz muito forte essa teoria. Esse cara não ele é um quiroprata? É um quiroprata. Eu vi um cara que era um cineasta que fez sobre isso. Isso, ele fez um filme também. Então, eu vi. É o mesmo. Muito Com a Mitch Cruzani. Ele fez o Somos Todos Um. Sim. E ele tem vários livros escritos, tem os documentários dele, vale a pena dar uma estudada. Eu assisti um dos documentários dele falando isso e achei o máximo. Bem legal mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa ao seu anjo da abundância? Ai. Não, é que acaba... eu trouxe essa questão da intenção e ter uma dúvida em relação a esse caminhar, mas você trouxe para mim a questão de por que eu estou cansada com esse caminhar. Que é essa integridade com a Grace Mulher, que quando eu comecei esse caminhada nessa minha intenção, eu fiquei muito masculina. Eu fiquei muito desbravadora, eu assumi essa postura e aí eu me esqueci de mim mesma. E é isso. Na verdade, eu não tenho dúvidas em relação a continuar fazendo isso. Sim, mesmo porque lá no universo ele te deu essa mensagem das borboletas, não é? Novamente, tipo, eu fiz uma constelação com o Rubens com a Adriana aqui, sexta-feira, sobre tomada de decisão no trabalho, deu a mesma coisa. Tipo, eu cheguei a ficar infantil, genuína, tá na minha essência, e quando eu começo a fazer os movimentos nesse trabalho, eu não preciso marcar uma reunião, tudo acontece, sabe? É muito simples, é bem isso que tu falou, fica fácil, fica leve, as coisas aparecem de forma muito fluida. É isso mesmo. Que legal, Grace. Vamos ver se dá certo de eu ir para aí a gente vai jogar. Eu acho que o jogo te ajuda. E mesmo o outro trabalho que eu te falei, ele também ajuda bastante. Legal, vai dar certo sim. Então tá bom. Fer. Como a gente vai fazer com você? Você percebe a necessidade de eu falar com você?
Pans. Já valeu eu escutar o pessoal falando com você. Mas valeu mesmo? Eu tirei um anjo para você de qualquer jeito. E eu posso falar também, sem você falar. Sabe qual a questão? É que a Fernanda, ela já está comigo há um tempo. Então, essa interação é só para eu puxar a orelha, sabe? Né, Fê? Talvez seja por isso que ela não consegue falar, porque ela não pode argumentar. Né, Fê? Ah, Dona Fernanda, vamos lá. Cara, eu vou pôr você de DP. Por que vou te fazer uma pergunta, eu sei que você está escrevendo. Por que é que veio esse anjo para você? Por favor, né, pessoinha? Por favor, né? Não assumiu essa verdade ainda? Ó, vou falar. Fernanda tem um talento incrível para fazer a gente engordar. Porque ela cozinha muito bem. Tudo que ela põe a mão vira bênção. Ah, você tá... Qual? Então me conta. Não é só esse talento mesmo. Ela tá falando, olha, eu tenho que falar para gravar, porque isso aqui não grava. Tenho descoberto novas facetas da minha intenção. Mas não é só esse talento. O anjo da verdade vem me falar para eu parar de me esconder dos outros. Ah, meu Deus. Anjo, que coisa feia falar isso para Fernanda. Por que você está fazendo isso com a menina tão boazinha? Você não tem que parar de se esconder de você, né, Fernanda? Dos outros, é de você mesma, né? Dos outros, dane-se, você não consegue se esconder dos outros. A gente está te vendo. Você se faz muito presente na vida da gente. Se esconder dos seus próprios talentos. Ah, dos outros não é outras pessoas. Ah, de se esconder dos outros talentos, que são quais? Você vai desistir das geleias Punks? Punks. Não é Punks. Já estou misturando. Não? Você vai fazer o empreender se fazer você ganhar dinheiro com isso? Fê, posso te dizer uma coisa? O alinhamento com você mesma, você vai fazer quando você estiver em ação com você mesma. Né? E você só vai estar em ação com você mesma quando você estiver conectada com a sua intenção de vida e não fugindo dela. Então, o seu alinhamento não vai fazer fazendo terapia, falando comigo toda semana e outras coisas. O Kairos domina, exatamente, mas você foge dele, você entra no cronograma. Calma, calma. Você parou com o cronograma? Que bom. Ó,
Eu acho que você já sabe o caminho. Eu acho que tem muitas coisas para você fazer. Você pode começar por uma. As geleias punks, elas têm uma força, eu vejo que elas têm uma força, e você pode colocar no Empreender-se em Rede, como um empreendimento em rede, né? Para te dar esse suporte. Mas faz, Fê. Por quê? Porque a tua verdade está na tua intenção, e se você não tiver... Onde que você está procurando alinhar? Você acha que você quer alinhar fora da rede? Ficando mais quieta? Como é que você quer? Dentro de você, sim. Mas você já tem várias... Ó, lembra da coisa da expansão da consciência que a gente fala? Você já tem várias variáveis que você expandiu. Agora você tem que dar forma a elas. Para ser um pouco mais concreto para você, para te ajudar nessa sua base. E ser paciente com você mesma nessa construção. Tem mais alguma coisa que você está querendo fazer? Além das geleias? O quê? Um monte? Caminho que preciso voltar e refazer como deveria ser feito. Qual é esse caminho? Não gesta, né? Tem que fazer uma gestação do seu caminhar, né? Não é ficar pulando cerca. Eu já falei que você não é de virgem, né? Que são... Quantas vezes eu já falei isso para você? Tem que gestar realmente. Mas esse anjo não veio à toa. Olha para você mesma e assume você mesma, mesmo que seja esse não gestar. Eu sinto uma energia muito confusa hoje em você. Hã? Bem confusa. Quando você acabar de escrever, eu vou te fazer uma pergunta. Tem a ver com a minha pergunta, só o que você escreveu. Você está numa fase de retornar ao básico, né? A minha pergunta era essa. Fê, você sabe o que você precisa? A abundância não é acessar ao que eu preciso na hora que eu preciso? O que é que você precisa? Deixar de atrapalhar a vida? Não. O que você precisa para você estar bem? O que eu preciso sempre vem até mim. Quando tento fazer as coisas acontecerem, eu me atrapalho e me distraio. Tô chocada. Lógico, né, Fê?
Cara, sempre foi assim, Fernanda. As coisas chegam a você numa facilidade, então para de tentar fazer. Só pega o que chegou e coloca no mundo. Tem um insight no jogo da transformação que é muito legal, que fala disso. E você não se distrai, não, você não se perde na roda de distrações, alguma coisa assim. Que é realmente você estar presente no agora. Fê, ainda não passei da fase de aprender o que é primordial? Você já está na fase do confiar, então, que o universo vai te prover do que você precisa? Sem você entrar no mental? Sim ou não? Só faz assim, ó. Sim, né? Então, então se conecta com o universo, Fê. Eu estou sentindo muita confusão na sua energia. Você viu que eu retornei o Unleash, né? Viu? Você não quer continuar fazendo, não? Tá, mas aí eu queria que fosse presencial, não virtual. Porque quando você é presencial, você vai sozinha, eu consigo trabalhar com você, porque aí você tá inteira, e a gente faz daquele mesmo jeito lá. Você me ajuda e eu te ajudo. Tudo bem? Continua na mesma coisa. Porque eu tô sentindo muita confusão na sua energia e a gente se tem que começar do básico, se você sente isso, é uma coisa importante. Vamos fazer. Tá? No presencial, preciso acertar com quem deixar a Mariana. Tá. Ó, você já tem uma coisa que você precisa. Alguém que cuide da Mariana, tá vendo? Ó, você sabe uma coisa que você precisa. O pai delas não pode cuidar? A gente pode ver um formato, ao invés de ser toda semana, a gente pode fazer quinzenalmente. Porque aí não te exige tanto deixar a Mariana com alguém. Tá, entendi. Eu acho que vai aparecer uma forma, Fê, tá? Vamos falando sobre isso. Mas não some, por favor. Então tá bom, galerinha. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje foi super rápido. Eu só queria agradecer e não, falar que para mim foi muito, muito bom, assim, me ajudou bastante nesse momento agora que eu estou de encontrar essa intenção. Eu até acabei de falar com a Maria Amélia, a gente vai fazer o meu mapa também essa semana, também acho que vai me ajudar. E pedir para você me mandar depois as coisas que você comentou desse projeto, achei super interessante. Eu vou te colocar no grupo, tá? Isso. E te mandar algum material que eu tenha, que eu escrevi. Tem um vídeo muito legal da escola que mostra como é que era.
Ah, tá. Aí me manda que a gente vai conversando. Tá bom. Douglas, que é um anjo? Você acha que eu esqueci de você, né? Ah, esqueci não. Peraí. De novo, né? Você já não tirou ele? Sim, pela terceira vez. Terceira vez? Uhum. Por que será, hein? É, para aprender, né? Tô fugindo da aula. Mas eu te coloquei qual é a descrição dele, segundo as criadoras do jogo? Eu acho que não, não lembro. Vou colocar aqui no chat para você, ó. Uhum. E vou ler para quem está gravando. Porque isso, gente, ó, eu aprendi quando eu fiz a minha formação do jogo da transformação que toda a informação ela é apreendida na terceira vez que você a recebe. Paz, que um profundo sentimento de fazer parte e de calma permaneça. Cultive um estado de serenidade. Descanse na tranquilidade livre de ligações ou aversões. Obrigado. Você entendeu? Ou... Entendi. Então tá bom. Sim. Grace, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, né, esse momento, assim. É importante, né, a gente... Enfim, tá um dia difícil para mim hoje, então eu tô um pouquinho sem inspiração, mas... Você quer falar do que tá difícil? A gente pode falar. Eu tô tomando uma decisão forte hoje. Você quer falar só comigo? Pode ser, pode Pode? ser. Então a gente Pode. começa. Então, Então ó, tá. gente, eu tô mandando vocês embora. Vou parar a gravação.